Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Aleluia! Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, a tua presença é desejada no nosso meio. Não há outro que brilhe aqui a não ser o Senhor. O nosso coração anseia em sentir a tua presença, que é tão maravilhosa. E eu quero lhe pedir humildemente nessa noite, que enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor abra o céu sobre esta igreja. Que nos quatro cantos desse templo o teu Espírito comece a soprar. E aonde houver alguém, Senhor, que entrou aqui para adorar o Senhor, aonde houver alguém, Senhor, que entrou aqui para mergulhar mais fundo na sua presença, enche ele, Senhor, nessa noite com a sua glória. Fica conosco, inunda e aquece os nossos corações com a tua palavra, pois em concordância nós oramos e te agradecemos. E a igreja diz amém. Toma o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Toca algo mais forte para mim, deixa Deus te usar. Preste atenção aqui, eu serei rápido. Davi, certa vez, ele se levanta inconformado. Ele olha para a situação e ele diz: pastor Júnior, não é certo que eu moro em um palácio e a arca da aliança tenha que dormir em tendas. Ele manda chamar o profeta Natã, e ele diz: Natã, eu preciso, há um sonho queimando dentro do meu coração, e eu quero construir um templo para a habitação de Deus. Natã vai consultar ao Senhor, e a resposta que Davi tem não é uma resposta positiva, porque as mãos de um homem inocente, ou melhor dizendo, o sangue da vida de um homem inocente estava sobre as mãos de Davi. Deus olha para ele e diz: Davi, não, Davi, eu não posso lhe deixar construir, porque nas suas mãos tem sangue de um inocente. Mas escute, eu quero que você prepare ouro, prata, tudo do bom e do melhor, porque você não construirá, mas tem um dos teus que irá construir. E essa história é muito conhecida, e todos aqui entendem que para que aquele templo fosse levantado, exigiu que muitas pessoas se esforçassem para que aquela estrutura fosse construída. Não foi levantado de um dia para o outro. Muita gente suou trabalhando ali. Muita gente abriu mão de dias preciosos para investir naquela estrutura que estava sendo levantada. Depois do templo pronto, aqueles que passavam por ele ficavam admirados, porque aqueles que paravam para olhar, eles contemplavam as paredes do templo toda abertumada em ouro, o brilho das pedras. As nações vizinhas, quando se aproximavam, eles conheciam uma história. Quando eles olhavam para o templo de Salomão, automaticamente vinha em suas mentes que ali dentro morava um Deus forte, um Deus poderoso. Os homens diziam um para os outros: aí dentro desse templo é a habitação de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que arrancou um povo do meio da escravidão, que os conduziu com mãos fortes no meio de um intenso deserto. Um Deus que entregou batalhas, vitórias nas mãos deles, sem que sequer eles precisassem lutar. Um Deus que parou o sol por causa deles. Um Deus que, quando o frio era intenso, ele se manifestava como uma coluna de fogo no meio do deserto. Um Deus que, quando o calor era insuportável, ele se manifestava como uma nuvem para proteger o seu povo.
Um Deus que, quando o seu povo tinha sede, Ele se manifestava como uma rocha que jorrava água para matar a sede daqueles que Ele amava. Quando eles olhavam para o templo, eles viam a glória de Israel, mas não porque Israel merecia, não porque Israel era bom, mas porque ali dentro habitava um Deus poderoso. Israel tinha orgulho, e eu quero ousar lhe dizer que o templo de Salomão era a pedra mais preciosa da coroa de Israel. Eles olhavam para aquele templo e era motivo de orgulho. Só que de repente, depois da morte de Salomão, depois de algumas décadas, o povo vai fazer o que sempre fez: vai se afastar da presença de Deus. Daí Deus, olhando para a terra, Deus vai usar alguns homens estes como Joel, como Amós, como Oséias, como Abacuque, como Jeremias. E a de Jeremias é uma história conhecida que empolga o coração de qualquer um. Deus está olhando para a terra e de repente Ele decide levantar alguém para profetizar em um período sombrio. E de repente Ele olha para a vida de um menino e Ele diz: Jeremias, se levanta, porque eu vou te usar. Jeremias se levanta com uma mensagem pesada. Pastor, que mensagem é essa? Ele se levanta profetizando e dizendo: escutem, aquilo que vocês estão fazendo está desagradando a Deus. Voltem para o Senhor, porque senão está prestes a acontecer algo que trará lágrimas aos olhos de vocês. Se vocês não se arrependerem, ninguém vos livrará de um cativeiro de 70 anos. E vocês só sairão de lá depois que os 70 anos se cumpram. Jeremias está profetizando e o povo está livre. Sabe quem ouve Jeremias? Ninguém. Jeremias continua e ninguém lhe dá crédito. Daí de repente, a Bíblia diz que um homem chamado Nabucodonosor, ele se levanta contra Israel. E aí vai acontecer uma das cenas históricas que muitos aqui conhecem. Ele vai invadir a cidade. Ele vai levar a primeira leva de deportados para dentro da Babilônia. E entre esses homens que foram deportados estão Daniel, Ezequiel, os meninos que seriam conhecidos futuramente como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são levados para dentro da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que a tristeza era tão grande que o povo de Deus dependuravam as suas harpas sobre os salgueiros, se assentavam à beira do rio Quebar e choravam. E os soldados babilônicos diziam: cantem os cânticos que vocês cantavam em Sião. E alguém olhava e dizia: nós não temos força, nós não temos alegria em cantar, porque a tristeza já estava instaurada na vida daquele povo. Só que escute, o povo é levado cativo, a cidade é invadida, mas ninguém toca no templo, ninguém queima o templo, ninguém derruba o templo. A cidade está intacta. Daí de repente, dentro da Babilônia, Deus vai levantar alguém para profetizar. Quem, pastor? Deus vai levantar um homem chamado Ezequiel. Escute, Jeremias profetizou em um tempo onde o povo estava livre, onde o povo podia fazer o que bem entendesse, e eles não ouviram Jeremias. Deus vai levantar Ezequiel em um tempo onde o povo estava cativo. Só que mesmo assim eles também não ouvem Ezequiel. Ezequiel está profetizando, está dizendo: se arrependam, para que Deus restaure a sorte de vocês. Se arrependam, para que Deus volte a abençoar vocês. Mas ninguém ouve. E de repente Deus vai revelar para Ezequiel a doença que o povo tinha. Pastor, que doença é essa? Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um
coração de carne, corações empedreficados, gente que não conseguia ouvir a verdadeira voz do Senhor. Daí de repente Deus ele fala para Ezequiel: Ezequiel, eu quero que você profetize. Como, Deus? O Senhor quer que eu grite? Não. Deus vai pregar a língua de Ezequiel no paladar da sua boca. Ezequiel vai ficar mudo. Deus vai falar para ele: Ezequiel, pega um tijolo, desenha a cidade de Jerusalém nesse tijolo, monta um cerco em volta desse tijolo, deita sobre o seu braço, e durante 390 dias você fará isso. A casa de Ezequiel era conhecida, porque os anciões do povo de Israel, eles se achegavam até lá, para serem aconselhados por Ezequiel. A casa de Ezequiel ficava com as portas abertas o dia todo. Daí de repente, Deus ele sabia que quando os anciões chegassem ali, eles iriam entender aquela pregação que Deus havia mandado Ezequiel montar ali no chão. Pastor, mas o braço dele não ia doer? Ia, porque pregar a verdadeira vontade de Deus dói. Pregar o que Deus quer machuca, faz os nossos ossos doerem. Eu estou sentindo Deus aqui. Ezequiel está pregando, os homens estão entrando, estão vendo a cidade de Jerusalém cercada. E a mensagem nas entrelinhas é essa: se arrependam, se arrependam. Nós estamos em uma semana de avivamento, mas não existe avivamento sem arrependimento. O primeiro passo para um grande avivamento é o arrependimento. Ezequiel está pregando, mas ninguém lhe ouve. Só que não é porque não ouvem que a palavra de Deus não se cumprirá. De repente, Nabucodonosor ele vai sitiar a cidade de Jerusalém, do jeito que Ezequiel havia pregado. Agora está acontecendo. A cidade está cercada. O povo não tem ideia do que está acontecendo, porque dentro da cidade tem gente profetizando, e um deles se chama Ananias, e ele está profetizando dizendo: não se preocupem, não se assustem, porque a ira de Deus não está sobre vocês. Deus é com vocês. Vocês vão prosperar, vocês vão ter tudo do bom e do melhor, vocês vão conseguir. Daí de repente Jeremias se levanta e fala: que bom seria, Ananias, se Deus fizesse essas segundo as suas palavras, mas como tu profetizaste falsamente, dentro de um ano tu morrerás. Por quê? Porque nos nossos dias não é diferente. Tem muita gente dizendo para o povo: Deus está com vocês, quando Deus não está. Pastor, como dói isso? É para te sacudir. O povo acredita que Deus iria restaurar a sorte deles, mas Deus, quando fala, Deus cumpre a sua palavra. E Deus havia dito: vocês só sairão daqui depois que 70 anos de cativeiro se cumpram, e ninguém arrancará vocês aí. E a Bíblia diz que, operando Deus, quem consegue impedir? Se Ele fala que vai fazer, não existe profeta na terra que consiga fazer que coisas diferentes aconteçam. Daí de repente, Deus vai visitar Ezequiel de novo, e Deus vai falar: Ezequiel, você está admirado com o brilho do ouro no templo? Você está admirado, Ezequiel, com o brilho das pedras? A glória deles está no templo, Ezequiel. Mas eu quero que você conheça algo, Ezequiel. Daí Ezequiel vai dizer:
E a mão do Senhor me tomou pelos cachos e me levou em visão até a porta de entrada do pátio de dentro do templo. E de repente, Deus mostra para Ezequiel uma imagem de ciúmes colocada na porta de entrada. E Deus fala: Ezequiel, tu está espantado, tu estava admirado com o brilho das pedras, mas eu não me encanto com aquilo que eu vejo do lado de fora, porque eu conheço aquilo que está do lado de dentro. Ezequiel vem, tem uma imagem de escultura, uma imagem que provocava os ciúmes de Deus na porta do templo. Mas eu te pergunto, o templo era de quem? O templo era para a habitação de quem? O que aquela imagem estava fazendo lá? Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo: Ezequiel, o meu povo está fazendo de tudo para que eu me afaste do meu santuário. Ezequiel, eu estou tentando continuar com eles, mas não dá, Ezequiel. Olha as atitudes deles. Ezequiel, olha o que eles estão fazendo, Ezequiel. O templo era para ser meu, mas olha quem está lá, Ezequiel. Ezequiel, mas não se assuste. Por que, Deus? Porque tu verás abominações ainda maiores. Daí de repente, Deus pega Ezequiel e leva ele para uma outra parte do templo, um lugar onde as pessoas se reuniam, e do lado de fora estava tudo perfeito. Daí de repente, Deus mostra um buraco na parede para Ezequiel, e Deus fala: Ezequiel, coloca o dedo aí, cava esse buraco, Ezequiel. Ezequiel começa a cavar, e quando Ezequiel cava, ele entra em uma câmara secreta, e tem 70 anciões lá dentro. 70 anciões que participavam do serviço sagrado. Pastor, o que eles estavam fazendo lá? Na parede estava pintada toda imagem de répteis, de deuses e abominações ao Senhor, e eles estavam se prostrando diante daquela imagem, dentro do templo, que era a habitação do Senhor. Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo: está vendo, Ezequiel? Eles não fazem em público, eles preferem as portas secretas. Eles olham e dizem: Deus abandonou a terra. Ezequiel, eles dizem: nós fazemos do jeito que bem entendemos, Deus não está vendo. O maior problema da nossa geração é achar que Deus não está vendo, é achar que Deus ainda não tem os seus profetas verdadeiros. Durante quase um ano, Davi guarda em silêncio o seu pecado, mas de repente Deus dá um brado na terra, e Deus, ele diz: Natã, se levante. O que foi, Senhor? O Senhor quer que eu unja alguém? Não, eu quero que você vá na casa de alguém. Quem, Deus? Alguém que eu arranquei de trás das malhadas, alguém que eu coloquei uma coroa na cabeça dele, alguém para quem eu dei fama, eu dei um nome, alguém que não era nada, e eu fiz dele alguma coisa. Vai lá, Natã, aponta o dedo na cara dele, Natã, e fala para ele: ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém estava lá, mas Deus estava. Fala para quem está do seu lado: Deus viu. Deus viu. Daí de repente Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, olha o que eles fazem em suas câmaras secretas. Olhe para cá. Nós se impressionamos com muita gente com cara de crente na igreja. Nós olhamos e vemos pessoas que tiram tempo para vir à igreja adorar a Deus, e você olha para elas
Elas estão cantando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. O louvor é agitado, elas começam a pular. Alguns falam em mistério no meio do povo, outros se prostram, choram. E alguns dizem: Deus, por que a minha vida não muda? Porque Deus não se importa e não se impressiona com performances. Não adianta adorar a Deus num culto como esse, se quando Deus entra na sua porta secreta nas madrugadas, Deus te encontra na pornografia. Quando Deus te encontra longe da tua esposa, Deus te vê desejando outras. Não tem como adorar a Deus aqui e querer que as coisas funcionem se na tua câmara secreta o que você faz desonra a Deus. E Deus estava dizendo para ele: eles são sacerdotes, eles são anciões, eles são pessoas que estão a meu serviço, mas no secreto, olha o que eles fazem. Você acha que Deus não te vê? Você acha que seriamente você vai entrar no céu como se nada tivesse acontecido? Você acha que o fato de levantar a mão e dar meia dúzia de glória a Deus vai atrair o favor de Deus a teu respeito? Deus nunca passará por cima da santidade dele para abençoar ninguém. Um dia, pastor, uma mulher me procurou depois do culto e ela disse: pastor, ora por mim, meu casamento, meu relacionamento está fracassado. Daí de repente eu olhei para ela, o Espírito Santo me impulsionou e ele disse: pergunta para ela se ela é casada no papel. Eu olhei para ela e disse: filha, tu é casada no papel? Ela disse: não, pastor, eu sou amigada. Daí o Espírito Santo falou no meu ouvido: me obriga a abençoar ela. É culpa do pastor? Não, porque só Deus e você sabem o que você faz na câmara secreta. Ezequiel, mas não se espante, você verá abominações ainda piores. Daí Deus continua levando ele. Ele entra numa sala aonde estão algumas mulheres, e elas estão chorando diante de uma deusa chamada Tamuz. Mulheres carentes, querendo que o seu ser fosse preenchido, chorando e adorando outras coisas dentro do templo, aonde a adoração deveria ser entronizada somente diante de Deus, que deveria pertencer somente ao Senhor. Deus está dizendo a Ezequiel: mas não se assuste, porque ainda tu verás coisas piores. Vem cá. Ele entra numa sala aonde 25 homens estão de costa para o altar. Eles estão virados para o oriente, e a Bíblia vai dizer que os 25 homens estão adorando o sol. Pastor, mas aonde isso? Dentro do templo do Senhor. Deus está dizendo a Ezequiel: como que eu caminharei com eles assim, Ezequiel? Como, Ezequiel, que eu abençoarei eles assim? Eles estão fazendo de tudo para que a minha presença se retire. Escute, quando a primeira deportação aconteceu, eles levaram o povo, mas eles não destruíram o templo. Porque a cidade estava cercada, mas o templo ainda estava de pé. Por quê, pastor? Porque Deus ainda habitava dentro do templo, e ninguém derruba um lugar onde Deus habita. Pastor, como assim? Pastor, ele canta, mas a vida dele é terrível. Como que Deus não vê? Pastor, olha o que ele faz na câmara secreta,
mas o templo ainda está de pé. Só está de pé porque a presença de Deus ainda está aí. Você só canta porque a presença de Deus ainda está aí. Coisas piores ainda não aconteceram, porque a presença de Deus ainda está aí. E tem gente que acha que está de pé porque é esperto. Tem gente que acha que consegue enganar o pastor, que pode fazer e ninguém sabe, que é só vir para a igreja fazer cara de crente que tudo está bom. Escuta, o inimigo só não te derrubou ainda porque Deus ainda está presente. Só que o templo está cercado. O templo está cercado. Não pense que nada está acontecendo, porque o inimigo já se preparou. E tem gente que, se nessa noite não se arrepender, tem gente que, se nessa noite continuar brincando, toma cuidado. O território está cercado. Está de pé, mas o território está cercado. Está adorando, mas o território está cercado. Está com o nome de que Deus habita ali, que um dia Deus usou, um dia Deus fez. Ei, mas está cercado. E você sabe do que eu estou falando. Eu estou sentindo Deus aqui. Não se iludam. Não é porque vocês não estão vendo manifestação do lado de fora que não está acontecendo algo do lado de dentro. Tem gente aqui que está sendo colocado contra a parede, está sendo espremido, porque Deus está dizendo: quando você estava dentro daquele carro, eu estava lá. Quando você entrou dentro daquele motel, eu te vi. Eu te vi. Fala para alguém aí do seu lado. Pega na mão dessa pessoa com muito carinho. Olha para a cara dela e faz cara de profeta. Fala para ela, está entendendo o que Deus está falando? Ezequiel, escuta. Chega, Ezequiel. Eu estou dando um basta. Como assim, Deus? Ezequiel, eu estou dando um basta. Sabe por quê? Deus vai dando corda, mas tem uma hora que Deus puxa. Ezequiel, escuta. Deus pega Ezequiel e leva para o lugar onde estava a arca da aliança. E Deus vai falar para ele: veja bem. Pastor, o que Ezequiel viu? Ele vai ver 4 querubins. E junto a cada querubim tem uma roda. E dentro de cada roda tem outra roda. E de repente, para onde os querubins vão, as rodas vão juntos. Ezequiel está olhando. E na espécie de um quadrado. Pastor, mas o que era isso? O carro do trono de Deus. Ele começa a se movimentar. Ezequiel está olhando, e o trono de Deus, a glória de Deus, começa a sair de dentro do templo. Ele está vendo a glória indo para a porta. Ele vê a presença de Deus saindo de dentro do templo. Tudo fica sombrio. Mas eu acredito que os sacerdotes, eles estavam tão presos à figura do templo, que eu tenho certeza que nenhum deles contou para o povo que Deus já não estava mais ali dentro. Porque é isso que nós vivemos. Nós vivemos no meio de uma geração que tem medo de se arrepender. Gente que não tem coragem de contar para os outros: ei, a presença de Deus me deixou faz tempo. Gente vazia, seca, mas que se apoia no templo igreja, achando que só por cultuar aqui nessa noite tudo está resolvido. Mas você sabe que não está. Você sabe que não está. Quando a glória de Deus se retira,
a Bíblia vai dizer que lá em Jerusalém, a cidade é destruída, o templo é queimado, o templo é derrubado, não sobra nada. Só que Deus nunca executa juízo contra a vida de alguém sem levantar um profeta para avisá-lo antes. Nunca. Deus está alertando alguém aqui. Os homens, quando passavam, olhavam a cidade destruída, e eles olhavam para aquilo que outrora era glória, era admirável. E eles estão olhando e estão dizendo: não era aqui que tinha um templo levantado? Não era aí que estava o templo que era orgulho do povo, do Deus de Israel? Mas o lugar que outrora era orgulho, era alegria, se transformou em um cenário de destruição. Olhe para cá. Deus está lhe falando aqui hoje, que hoje aquilo que as pessoas veem em você é o brilho da presença dele. E se hoje você consegue ficar longe do vício, longe da vida terrível que você teve um dia, foi porque a presença de Deus um dia entrou aí dentro do templo. A admiração, o respeito que você tem, a consideração, quando as pessoas da sua casa olham para você e dizem: hoje ele é um novo homem, hoje ela é uma nova mulher. Eles estão vendo aquilo que a presença de Deus fez na tua história. Não é porque você é bom, porque se fosse por nós, nós nunca estaríamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós conseguimos com a nossa capacidade, porque até para orar nós precisamos da presença dele. Deus está lhe dizendo aqui nessa noite: se a minha presença sair do seu templo, a sua vida desaba. Se a minha presença te deixar, aquilo que era orgulho para sua família vai se transformar em vergonha. E tem gente aqui brincando com fogo, e Deus está lhe dizendo: toma cuidado, porque o território já está cercado, rapaz. Toma cuidado, porque o território já está cercado, moça. Eu conheço a tua vida de se deitar com um e se deitar com outro. Eu conheço o que você tem feito, e a minha misericórdia ainda está permitindo que a minha presença continue aí. Quando você saiu de casa hoje, o diabo disse para Deus: Deus, deixa eu matar ela. Ele queria desgovernar um carro e jogar em cima de você. Mas quando ele marchou na tua direção e ele chegou ali, ele viu uma marca. Que marca? Deus dizendo: ninguém toca, ninguém derruba o templo onde a minha presença está. Quando Deus se retira, o inimigo destrói. E Deus está perguntando para algumas pessoas aqui: será que vai te fazer bem voltar para a velha vida? Porque os demônios que te deixaram, quando a minha presença se retirar, eles vão voltar e vão trazer companhia. Se era ruim, vai ficar pior. Será que você sabe com o que está brincando? Será que você sabe o que está prestes a acontecer? Então para de se fazer de sonso. Levanta a mãozinha e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Para! Reconhece, rapaz. E é noite de clamar e falar: Deus, me perdoa, e não retira de mim a presença do teu Espírito. O templo
é destruído. Todo mundo que passa zomba. Eles estão olhando, estão dizendo: ei, um dia foi, mas não é mais. Quantas pessoas começaram com você nessa igreja? Quantas pessoas você viu cantando nesse altar e hoje não cantam? E quando você encontra com eles na rua, estão com a garrafa de cerveja na mesa. Gente que está fazendo tantas coisas, e quando você olha, você se lembra: isso aí um dia foi um templo de habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito pegava ela, ela adorava de uma forma sobrenatural. Quando esta mulher orava, você tinha que conhecer, Deus usava ela demais. Só que ela brincou com Deus. Ela banalizou aquilo que era santo. E um dia a presença de Deus se retirou dela. E hoje, o que um dia foi conhecido como glória, está sendo conhecido como vergonha. Pastor, mas o Senhor está descrevendo a minha história. Eu vim nesse culto nessa noite para dizer: Deus, eu estou sentindo saudade. Eu estou sentindo saudade. Por quê? Porque antes eu tinha uma igreja que me abraçava e que reconhecia a tua presença na minha vida. Antes eu era útil na sua presença, mas um dia eu brinquei com o Senhor. E quando eu olho no espelho eu não me reconheço. Tem gente se derramando em lágrimas aqui, ó. Por quê? Porque o avivamento não começa do lado de fora. O avivamento começa do lado de dentro. E Deus está falando para alguém aqui: ei, não importa se quando era para dar valor você não deu. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que depois dos 70 anos de cativeiro, o povo vai sair de lá. Depois de serem envergonhados, de perder tudo que eles tinham, depois de ir para a lona. E eu espero que você não precise chegar nessa situação. Eles voltam e Deus dá a eles a oportunidade de recomeçar. E a primeira coisa que eles fazem é querer reconstruir o templo. E quando eles começam, os inimigos se levantam para tentar impedir. Porque Satanás não quer que você volte a cantar como você cantava. Satanás não quer que você volte a sentir Deus como um dia você sentiu. Satanás não quer que você volte a ser aquela mulher sensível na presença de Deus, aquele homem que tudo que fazia para Deus fazia com excelência. Satanás não quer. E é por isso que quando você se levanta e diz: hoje eu vou reconstruir o templo, ele sempre levanta alguém dizendo: ei, hoje tem festa, eu estou te esperando. Hoje nós vamos encher a cara, vem comigo. É por isso que o seu telefone não para de tocar. E tem alguém dizendo: ei, estou te esperando, estou com saudade. Está doido para tocar no teu corpo e te afastar cada vez mais de Deus. Gente que nas entrelinhas está dizendo: ei, vem mais, vem. Porque eu só estou esperando a glória de Deus se retirar de você. Porque você vai ver aonde eu vou te jogar. E tem gente achando que essas propostas é para o teu bem, mas não é. Satanás está arquitetando um projeto para ver a glória de Deus sair da sua vida. Eles voltam e eles começam a reconstruir, mas reconstruir não é fácil, porque tem que tirar os escombros, tem que tirar os entulhos, tem que arrancar tudo aquilo que está com aparência de abandonado. Pastor, como assim? Tu quer a glória de Deus de novo? É noite de tomar uma decisão e abandonar a cachaça. É noite de pegar o vício e falar: ei, eu não toco mais. É hora de pegar o seu telefone, ligar para aquele homem casado e falar: ei, me esquece. Falar para aquela moça: a partir de hoje você não toca mais no meu corpo. Se quiser, casa. Pastor, mas dói. Dói. Ninguém tem a presença de Deus facilmente.
quer que a presença de Deus invada o teu ser. Eu vou lhe explicar uma coisa e aqui eu encerro. Tem gente que sente a presença de Deus e chora. Gente que sente a presença de Deus e se rende. Mas escute, sentir a alegria do Espírito não significa que Ele habita em você. Pastor, como assim? Se o Espírito decidir que Ele quer ser sentido aqui, se Ele permitir, até quem não é crente vai chorar. Até quem não é crente vai sentir. Sentir alegria não significa que Ele habita em você. Quando Ele habita, a sua vida é diferente. Você fala diferente, você anda diferente, você se veste diferente, os seus negócios são diferentes. Rabagamachui. Tem empresário que diz: ei, eu estou afundando. É claro, a tua confiança está no seu braço. Deus nunca te mandou sonegar impostos. Isso não é atitude de quem é cheio do Espírito. Pastor, mas eu vou na igreja, eu oferto. Deus tinha que fazer. Deus não tem que fazer nada. Quer que Deus mude a tua história? Coloca o templo em ordem. Afasta da sua vida aquilo que está afastando a presença de Deus de você. Coloca para longe. Deus está lhe dizendo: ei, você quer que as coisas aconteçam? É noite de tomar uma decisão e reconstruir o templo. E o profeta Ageu vai profetizar dizendo: não se preocupem, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Oh! Se coloque de pé. Escute, mas não interprete essa passagem de forma errada. Pastor, como assim? Ele não está falando de um templo físico, de tijolos. Ele está profetizando algo que não era para aquele tempo. Pastor Júnior, ele estava dizendo: a glória da última casa. Ele se fez carne e Ele habitou num templo de barro. A glória que foi vista na vida dele nunca houve igual. Sabe o que ele estava dizendo? Se vocês tomarem uma decisão, o último templo será vocês. Se vocês tomarem uma decisão, pastor, mas eu pequei, eu errei, eu falei. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e nenhuma condenação há. Nenhuma. Então, se nessa noite você olhar para Ele e falar: Deus, eu tomo uma decisão, se prepara, porque a glória da última casa vai voltar para dentro do templo. Ninguém vai te segurar na terra. Ninguém. Pastor, apenas mais 3 minutinhos. Eu tenho um convite, eu não posso deixar de fazer. Por quê? Porque tem gente aqui que a palavra está queimando no seu coração. E eu quero saber aqui nessa noite, como um ato de decisão, aonde está você que se afastou de Jesus e precisa voltar hoje? Você que viu o templo ser destruído e o que era alegria se transformou em tristeza, mas hoje você está disposto a renunciar o que for preciso e tomar uma decisão. Não é vergonha assumir.
vergonha continuar sem a presença dEle. Ei, nós estamos no mês de março. Para o teu ano não terminar como terminou 2019, é só a presença de Deus que poderá fazer a diferença. Não é oferta, não é sacrifício, é a presença de Deus. Cadê você? Tem mais uma com lágrimas nos olhos aqui. Cadê você? Cadê você? Ei, toma uma decisão. Toma uma decisão e fala: pastor, a partir de hoje eu vou apagar todos aqueles contatos imundos no meu telefone. A partir de hoje eu vou valorizar mais a minha família. A partir de hoje eu vou respeitar a mulher que me entregou a mocidade dela. Fala para ele: Deus, chega. A partir de hoje eu vou viver de verdade com o Senhor. A partir de hoje eu vou caminhar contigo. Ei, corre do seu lugar, corre, vem. Toma uma decisão, rapaz. Toma uma decisão, moça. Melhor do que ter a barriga tanquinho para impressionar a mulher é ter a presença de Deus para fazer o inferno recuar.